Abra ela, irmãos, no livro de Apocalipse. Nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. E eu peço que após a leitura, irmãos, você mantenha a sua Bíblia aberta, verifique, acompanhe e veja se tudo aquilo que iremos falar hoje será de consonância com a palavra. Amém? Apocalipse 2, do versículo 1 até o versículo 7. A carta à igreja de Éfeso. Eu vou ler na versão Almeida século 21, que vai dizer o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Curve essa fronte e vamos orar uma vez mais. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja, Senhor. Como nós cantamos, oramos, Senhor, nós venhamos a ser como terra boa, Pai. Que esta palavra venha a ser germinada, Senhor, em nosso interior. Venha a produzir frutos, Senhor, fruto em abundância e frutos que permaneçam, Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, nós venhamos a dar ouvidos a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Para nós falarmos sobre o contexto dessa carta, sobre tudo aquilo que João, ele escreve, desta carta que o próprio Jesus enviou para a igreja de Éfeso, irmãos, eu gostaria de trilhar um caminho nessa parte para nós compreendermos com melhor exatidão aquilo que o texto realmente quer dizer. E quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que dos anos 81 até o ano 96, quem governa todo o Império Romano é um rei chamado Domiciano. Esse rei, irmãos, ele foi conhecido como o segundo Nero, de tamanha hostilidade e crueldade que este rei perseguiu a igreja de Deus. Foi no período do reinado de Domiciano que todos, irmãos, todos os apóstolos, eles estavam mortos por causa do martírio, exceto o apóstolo João. João, irmãos, ele era pastor em Éfeso, quando durante esse reinado ele também é deportado para a ilha de Patmos. E os prisioneiros que ali ficavam, eles eram obrigados a realizar trabalhos forçados que os levariam à morte. Ainda mais, irmãos, por conta da época do tempo, João foi o único apóstolo, de certa forma, que teve longevidade de dias e que não morreu como um mártir. Ele já estava aqui escrevendo, tendo essas visões, deportado na ilha de Patmos, irmãos, já velho. Ele não poderia resistir aos trabalhos forçados que ele receberia lá como um escravo. E a consequência disso
é que provavelmente João iria morrer. As portas do Evangelho, da palavra de Deus, em uma ótica de vista humana, elas estavam totalmente fechadas. Não haveria como João sair desse cenário, irmãos. Mas o destino da história, e o destino da história da igreja, sempre esteve e nunca deixou de estar nas mãos de Deus. Não estava nas mãos de um simples imperador romano, como nós vemos no caso de Domiciano, mas a história da igreja estava nas mãos de Deus. E na ilha de Pátimos, onde João ele é levado para ser morto por meio de um trabalho escravo, ali ele ouve uma voz como o som de trombeta. Ele se vira para ver quem falava com ele, e a Bíblia nos diz que era alguém semelhante a um homem, com vestes longas, com um cinto de ouro em sua cintura, com cabelos brancos como a neve, com os olhos como chamas de fogo, como uma espada de 2 gumes muito afiada, irmãos. E ele disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse que apareceu para ele era Jesus Cristo, e este glorificado, irmãos. E ele diz: escreve em um livro e manda às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E hoje, irmãos, nós vamos falar apenas sobre a igreja de Éfeso. Éfeso era a 4ª maior cidade do mundo antigo romano, irmãos, onde 3 grandes rotas, irmãos, de comércio se encontravam em Éfeso. Ainda mais, Éfeso continha nela uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Ártemis. E ainda, irmãos, Éfeso também continha 3 templos para os imperadores do templo, incluindo um somente, exclusivamente para Domiciano, onde o culto imperial prosperava ali. Domiciano, ele acreditava que ele deveria ser adorado como um deus naquele tempo. Além de toda essa perseguição, ele evocava para si idolatria. Ainda em Éfeso, irmãos, havia uma população judaica que vivia ali, que se opunha contra o cristianismo, contra a pregação dos apóstolos, contra a doutrina de Cristo. E Éfeso, irmãos, a igreja localizada em Éfeso, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua 3ª grande viagem missionária. Nessa viagem missionária, irmãos, Paulo, apenas um pregador, contra em torno de 300.000 habitantes, irmãos. Pense nisso. Esse homem, ele passa por 3 anos pregando dia e noite, com lágrimas, com esforço, a palavra de Deus nesta região, a ponto de ocorrer um grande avivamento espiritual naquele lugar. A igreja em Éfeso, ela nasce na palavra de Deus sendo anunciada todos os dias. As pessoas ouviram a mensagem da boca do apóstolo Paulo, e elas publicamente confessavam os seus pecados e se arrependiam. Tal forma e tal poder que este avivamento e a palavra de Deus trouxe em Éfeso, que aqueles que praticavam artes, magias, feitiçarias em Éfeso, eles se reuniram e publicamente também queimaram os seus livros de feitiçaria. Pense nisso, irmãos. Um homem, um único pregador contra 300.000 habitantes. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é mais poderosa do que qualquer outro poder místico. A palavra de Deus, ela é a única que não passa, nunca passará, e que é eterna e prevalece contra as forças do mal. Nada, irmãos, pode mudar isso. Depois disso, irmãos, de Paulo passar todo este período de 3 anos em Éfeso, ele vai para Jerusalém. Ele levanta presbíteros para continuarem com a sua missão em Éfeso.
E lá em Jerusalém, irmãos, ele fica em torno de 2 anos. Fica lá, fica preso, fica em torno de 2 anos sendo acusado em Cesareia. E como nós vemos na história dos Atos dos Apóstolos, Paulo logo a mais, ele decide ser julgado então em Roma. E na prisão de Roma, irmãos, foi onde Paulo ele escreveu a sua carta aos Efésios. Preciso levantar essa questão, irmãos, porque a carta à igreja de Éfeso, que nós lemos aqui em Apocalipse, não é a carta de Paulo aos Efésios, irmãos. A carta de Paulo aos Efésios está no nosso cânon sagrado, logo ali depois de Gálatas. E nesta carta, Paulo, ele destaca a fé, a esperança e o amor daquela igreja. Porém, irmãos, como nós vimos, Paulo morreu por causa do martírio. Paulo, antes dele partir, ele levantou os presbíteros e ele falou, viu, tomem cuidado que falsos mestres poderão vir aqui no meio de vocês. E com isso, irmãos, uma geração inteira passou-se da carta de Paulo aos Efésios para a carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Uma geração inteira passou. E agora, irmãos, foi Jesus Cristo que escreveu esta carta. Não foi um homem qualquer. Não foi Paulo, não foi o Eduardo, não foi qualquer líder ou qualquer pastor dessa igreja escrevendo a outro lugar, não. Foi uma carta onde o próprio Senhor Jesus escreveu para essa igreja. E ele começa elogiando a fidelidade doutrinária, ele elogia a integridade moral, a perseverança que aqueles irmãos eles tinham, mas ele condena e tem contra aquela igreja o fato de que eles haviam abandonado o primeiro amor, irmãos. E eu acho que essa carta é para nós hoje. Não só acho, como eu tenho certeza disso. Quando nós vemos para o livro de Apocalipse, para a revelação e os escritos, as cartas para as igrejas, nós vemos algumas implicações nos textos que dizem e que nos fazem ver que esta carta ela faz sentido para também nós nos dias de hoje. A primeira implicação, irmãos, que nós podemos ver é que todas as cartas está escrito a seguinte frase: aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, aqueles que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às 7 igrejas. Esta é a primeira implicação, irmãos. Então todos nós que temos ouvido, precisamos ouvir, amém? Óbvio. Mas, além disso, a segunda implicação, que faz com que esta carta seja tão vigente nos dias atuais, como no primeiro século onde João a escreve, é o fato de que havia mais igrejas na província da Ásia. Não havia somente as 7 que nós lemos e destacamos nas 7 cartas. E quando nós vemos outras passagens na Bíblia, o número 7 está falando sobre completude, sobre inteireza. Então o João, ele está escrevendo e relatando para 7 igrejas locais, mas também ela se estende a toda a igreja universal. Por isso, irmãos, a carta à igreja de Éfeso ela é para mim. A carta à igreja de Éfeso ela é para você. A carta à igreja de Éfeso, ela é para todas as congregações da Missão Regime. A carta à igreja de Éfeso, ela é para toda a igreja brasileira. Amém, irmãos? Essa carta, ela é para nós hoje. E eu gostaria, irmãos, de expor as escrituras com vocês nesse dia, sobre o texto que nós lemos. Eu gostaria de ler de novo com vocês o versículo 1, que diz: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quando João ele está escrevendo tudo isso que ele está vendo e que Jesus está dizendo para ele, irmãos, no primeiro verso, ele está fazendo uma referência com Apocalipse 1:16 e Apocalipse 1:13.
O versículo 16 diz o seguinte: na mão direita ele segurava as 7 estrelas. Irmãos, é muito diferente você segurar algo em sua mão e você ter algo em sua mão. Aquele, irmãos, que está falando estas verdades, que está endereçando esta carta à igreja de Éfeso, que é Jesus, ele não apenas tem a igreja em sua mão, ele não apenas segura, mas ele a tem por completo, irmãos. Esse que está endereçando a carta à igreja de Éfeso, ele governa sobre a igreja. É Jesus Cristo quem governa, é Jesus Cristo quem cuida, é Jesus Cristo quem edifica, é Jesus Cristo que tem autoridade e tem a igreja sob as suas mãos. Nós só estamos aqui, irmãos, por causa disso. E o versículo 5 da condenação desta igreja só faz sentido quando nós entendemos que a igreja está sob as mãos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele pode tirar a igreja e colocá-la de volta. Ele faz o que Ele quer com a sua igreja, porque ela não é nossa, ela não pertence a homens. Vivemos em um século, em uma geração em que as pessoas levantam casas para fins lucrativos para si mesmos, mas nós vemos que desde os tempos antigos, desde a eternidade, a igreja sempre esteve e sempre continuará nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Além do mais, irmãos, ele continua dizendo que ele anda no meio dos 7 candelabros. E o versículo 13, quando ele se vira para ver quem falava com ele, a Bíblia nos diz que ele vê no meio dos candelabros alguém semelhante a um ser humano. Então, irmãos, nós vemos também no versículo 20 de Apocalipse 1, que os candelabros, eles representam as 7 igrejas. Jesus, irmãos, que é aquele que está nos endereçando essa carta, Ele é um Deus que habita entre nós. Ele é o Deus que está aqui conosco, irmãos. Ele é o Deus encarnado que veio, habitou e tabernaculou entre nós, e um dia virá para nos buscar, para tabernacular com Ele para sempre. Nós precisamos entender que Jesus, Ele é aquele que já estava aqui antes mesmo de nós chegarmos. Jesus, Ele já estava aqui antes de nós abrirmos as portas dessa igreja, porque Ele caminha e habita, irmãos, no meio de nós. Ele não é um Deus distante, Ele não está morto, Ele está vivo, pelos séculos dos séculos, e está conosco aqui hoje, irmãos. Quantas vezes, e que hoje não seja esse dia, nós viemos na casa de Deus, viemos descuidados, despercebidos, e não percebemos que Jesus está aqui entre nós. Viemos aqui de um jeito e saímos do mesmo, porque não nos encontramos com o Senhor Jesus, porque fizemos da igreja um clube social, porque fizemos da igreja algo bonito para ir no domingo à noite. Mas a igreja não é isso, irmãos. A igreja é o lugar que Jesus Cristo escolheu para estar e caminhar entre nós, e Ele está aqui nesse lugar hoje. É por isso, irmãos, que Ele endereçou esta carta, porque Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus que conhece-nos melhor do que nós mesmos, que sabe de coisas a nosso respeito que nem nós sabemos. E por isso no versículo 2, e eu faço questão de lê-lo novamente, diz o seguinte: eu conheço as tuas obras. Porque Jesus, Ele está, Ele habita, e Ele tem a igreja sob o seu governo. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho e a sua perseverança. Sei que não suportas os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Irmãos, o primeiro aspecto das boas obras que nós vemos da igreja de Éfeso era o seu labor, como algumas versões trazem, o seu árduo trabalho. E aqui, irmãos, nós poderíamos conjecturar para um monte de coisa que nós fizemos aqui
nos trabalhos que nós exercemos na igreja, mas o texto ele nos diz que o trabalho árduo dos efésios era nos seus esforços de vencer os falsos mestres. Como nós vemos, irmãos, Paulo na sua terceira viagem missionária, ele passa 3 anos em Éfeso, e antes dele partir para Jerusalém, ele fala com os presbíteros da igreja, em Atos 20, do 29 ao 30, e ele diz: viu gente, eu estou indo embora, mas virão muitos falsos mestres, que eles vão incomodar o rebanho de Cristo. Não só virão pessoas, como do meio de vocês se levantará falsos mestres, distorcendo a palavra para juntarem discípulos para si. Então, o árduo trabalho que a igreja de Éfeso tinha era esforçar-se para vencer os falsos mestres. E irmãos, nós precisamos cuidar com isso nos dias de hoje. Cuidado com quem tem pastoreado o seu coração. Cuidado, irmãos, com talvez os falsos mestres que você ouve, que distorce a palavra de Deus, para que você ache que a sua vida com Deus está tudo bem, mas no final dela, irmãos, você seja condenado ao inferno. Cuidado, irmãos, com qualquer ensino que você recebe. Nós precisamos trabalhar arduamente para vencer o falso ensino. E aqui eu também quero dizer a todos os pastores, líderes, discipuladores dessa igreja: nós precisamos trabalhar arduamente para expor as Escrituras, irmãos. Nós não podemos distorcer a palavra de Deus. E agora, irmãos, você que talvez somente se alimenta das pessoas que vêm nesse púlpito, das pessoas que vão em sua casa fazer o discipulado, cheque em sua Bíblia se aquilo que está sendo anunciado é verdade. Cheque em sua Bíblia se os sermões que você escuta na internet são de verdade. Cheque, irmãos, se a palavra de Deus ela não está sendo distorcida. Porque, irmãos, uma palavra distorcida pode gerar em você uma fé falsa. E a consequência disso é que você irá viver uma religião falsa, seguindo um Deus falso, mas uma condenação verdadeira. Eu não te conheço. Quando eu digo isso, irmãos, eu não falo que os pastores, os discipuladores dessa casa distorcem a palavra. Não, irmãos, mas eu quero e eu peço, e Jesus quer, que você se dedique fielmente à palavra dele, para que você não seja enganado por ninguém, para que você não venha a ser levado de um lado para o outro, com avivamentos que se levantam e somem, com teologias que aparecem e somem, mas para que você venha a permanecer fiel na palavra de Deus. Jesus Cristo nos disse que muitos falsos profetas, eles iriam vir fantasiados de ovelhas, mas na verdade eles são lobos ferozes. João, que foi pastor em Éfeso, em sua primeira carta, ele diz: provem os espíritos para ver se eles são da parte de Deus. Irmãos, testar, provar, examinar não é errado. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles nos dizem que nós devemos fazer isso, irmãos. Nós precisamos analisar se aquilo que estamos falando é em total acordo com a Bíblia. Por isso eu pedi para você deixar ela aberta hoje. Ainda mais, irmãos, um outro elogio do Senhor Jesus Cristo sobre essa igreja é que eles colocaram à prova aqueles que se diziam apóstolos. Provavelmente, irmãos, estes falsos apóstolos, eles são os nicolaítas contidos no verso 6 de Apocalipse 2. E a doutrina dos nicolaítas, ela está de total acordo com a doutrina de Balaão e as práticas de Jezabel, contidas no versículo 14 e versículo 20 também de Apocalipse 2. A doutrina e o mal destes 3 grupos, dos nicolaítas, de Balaão e de Jezabel,
é que eles proferiam a idolatria e também a prostituição. Balaão, irmãos, para quem não sabe, Balaque, um rei, ele chamou o Balaão para que por meio de seus oráculos ele viesse a amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão, ele disse a Balaque: viu, você pode me dar o que você quiser, eu não irei falar nada a não ser aquilo que Deus Altíssimo colocar em minha boca. E quando a gente vê isso, quem lê isso pela primeira vez não entende por que Balaão ele é considerado alguém ruim. Ele de fato, ele só deu bênçãos para o povo de Israel, ele profetizou bênçãos, mas a Bíblia nos diz que foi por meio dos conselhos de Balaão que o povo de Deus se prostituiu com as mulheres moabitas. Foi por causa dos conselhos de Balaão que o povo de Deus, ele comeu dos sacrifícios moabitas e adoraram outros ídolos, os quais eles sabiam que não podiam adorar. E o que os nicolaítas e Balaão têm a ver conosco nos dias de hoje, irmãos? Falsos mestres, e eles têm se infiltrado por toda a igreja, irmãos, de Deus. Não estou falando daqui da Missão Redime, mas talvez tenha também, cuidado. Mas por toda a igreja mundial, e eles tentam persuadir os membros, os fiéis, a viverem de uma forma livre. Viu? Se permita. Viu? Isso aí é fanatismo. Viu? Cara, isso aí é coisa lá do Antigo Testamento. Você não precisa mais fazer essas coisas. Não, irmãos, isso é um falso mestre. Isso é doutrina de demônio. Isto é a doutrina dos nicolaítas, a qual o próprio Jesus falou que odeia. E ainda mais, irmãos, essa doutrina ela está de total acordo também com Jezabel. Jezabel, ela ensinava que era permissível participar de guildas comerciais. O que é isso? Era um lugar onde as pessoas se reuniam, que incluía adoração a ídolos e imoralidade sexual em festas religiosas. E isso terminava em orgias sexuais totalmente descontroladas, irmãos. O pano de fundo era que você estava indo numa festa religiosa, mas quando a gente entra nesse lugar, está falando sobre imoralidade sexual, sobre idolatria, irmãos. É a mistura do cristianismo com o paganismo. E o pior de tudo é que quando estas pessoas se diziam apóstolos, elas estavam dizendo ser as pessoas levantadas pelo próprio Deus para edificar a igreja, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos. E eu repito, cuidado com quem você tem deixado pastorear o seu coração. Cuidado com as pregações que você tem ouvido nesses dias. Cuidado, irmãos, cuidado com quem tem entrado em sua casa. São falsos mestres que entram vestidos de ovelha, mas que no fundo são lobos ferozes, falando tudo aquilo que você quer ouvir para continuar vivendo uma vida de pecado. Cuidado, porque isso, irmãos, não é a doutrina do reino de Deus. Amém? Nós precisamos trabalhar arduamente para conhecer a palavra de Deus, para pregar, ensinar, para viver a palavra de Deus e não cair em falsos enganos, irmãos. A segunda das boas obras que nós vemos dessa igreja está no versículo 3. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. A segunda boa obra, irmãos, dessa igreja era a perseverança. E a perseverança aqui, ela se dava pela persistência que aquela igreja, ela tinha em face da oposição. Lembra, irmãos, daquilo que nós falamos no começo desse culto? Quem governava dos anos 81 até o 96 era Domiciano, que foi conhecido como, como o segundo Nero,
por causa da crueldade e da hostilidade que ele perseguia e maltratava a igreja de Cristo. Eles estavam num lugar onde ali em Éfeso continha um templo para adorar este rei. Imagine, irmãos, uma comunidade judaica que se opunha ao cristianismo. Imagine a perseguição que esses homens eles sofriam. E quando nós vemos sobre a perseverança, é uma perseverança paciente em meio às dificuldades que se levantam nessa vida. E o melhor de tudo, irmãos, eles fizeram isso de acordo com o texto que nós limos, por causa do nome de Cristo. Eles foram maltratados porque eles defenderam a Cristo, e eles disseram não às exigências pagãs que se levantaram contra eles. Eles recusaram as mentiras que os falsos mestres e os falsos apóstolos tentaram colocar na igreja, e eles permaneceram fiéis em meio, irmãos, a esta perseguição. Eu queria falar um pouco, irmãos, sobre a perseverança, porque esse assunto, ele é muito presente e vigente nos dias de hoje. E o melhor de tudo, irmãos, é que Jesus, ele já nos alertou sobre essas coisas. Em Mateus 24, no sermão escatológico de Jesus, ele diz que nós, os discípulos de Cristo, seríamos atribulados, que nos matariam, que nos odiariam de todas as nações por causa do nome de Cristo. Porém, irmãos, ele continua dizendo no versículo 13 de Mateus 24, que aquele que perseverar até o fim será salvo. No Sermão da Montanha, no capítulo 5, dos versos 10 ao 12, Jesus ele diz: bem-aventurados são vocês quando perseguidos por causa da justiça e perseguidos por causa do meu nome. Vocês irão receber uma grande recompensa por me seguirem, que é a vida eterna com Ele. João 16:33, Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Irmãos, já que nós estamos falando sobre os falsos ensinos, os falsos mestres, qualquer ensino de teologia da prosperidade, que te diz que Jesus Cristo morreu para você ter dinheiro e se dar bem, cara, esquece, isso é doutrina de demônio, cara. Jesus, ele nos disse que nós iríamos sofrer, irmãos. Jesus, ele nos disse que nós não teríamos uma vida fácil. Jesus, ele falou para os seus discípulos que nós deveríamos pegar todos os dias a cruz, segui-lo todos os dias em meio a um mundo que nos odeia por amarmos a Ele. Mas Ele tem uma promessa de que Ele sempre estaria conosco, irmãos. E não existe nada maior e nada melhor do que isso. A perseverança, irmãos, em meio a uma série de tribulações, ela não deve ser vista como algo difícil, como algo penoso, como algo desgastante. Nós vemos que Jesus ele elogia, porque os irmãos efésios, eles não haviam desanimado nesta perseverança. Porque, irmãos, a perseverança, ela deve ser vista como uma oportunidade de vermos Deus trabalhar e agir por meio das situações que se levantam. Amém, irmãos? A perseverança, ela é uma oportunidade de ver Deus trabalhando nas nossas realidades. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso e ele diz que embora o corpo, o homem exterior, ele se corrompa, o homem interior, ele está sendo renovado de dia após dia, que um eterno peso de glória, em meio à face de tribulações, perseguição, e num tempo de perseverança, está se aperfeiçoando cada vez mais. Tiago, ele nos diz, irmãos, que se nós perseverarmos, nós iremos receber a coroa da vida que Deus prometeu para nós. De novo, irmãos, a perseverança, ela deve ser vista como algo bom em nossas vidas, como é para nós vermos Deus trabalhando nas nossas vidas, irmãos. E aqui
cessa os elogios que Jesus lhe tinha para essa igreja, que talvez nós nem poderíamos receber esses elogios hoje, talvez nós nem temos trabalhado arduamente e nós nem temos perseverado, talvez, mas irmãos, eu quero que nós venhamos a atentar os nossos olhos, os nossos ouvidos para o verso 4, da repreensão de Jesus Cristo sobre essa igreja, e é aquilo que eu tenho uma plena convicção em meu interior, que é o que o Senhor Jesus quer tratar em nós hoje. Versículo 4 diz: tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quero que você pense comigo, irmãos. Se aquela igreja, ela estava um dia no primeiro amor, e ela saiu dele, e Jesus Cristo, Ele está pedindo: eu quero que vocês voltem ao primeiro amor, significa que não existe nenhum outro amor a não ser o primeiro, amém? Jesus não está falando: muito legal que vocês amadureceram e saíram do primeiro amor e foram para o segundo, e agora estão no terceiro, eu quero que vocês voltem a esses estágios. Não, irmãos, o primeiro amor é o único amor, irmãos, e não existe outro, não existe outro. E quando Jesus, Ele diz esta frase: eu tenho contra ti, é a reação que Deus tem mediante ao fracasso espiritual e moral que as igrejas estão tendo em suas cartas. Jesus, Ele está se desagradando dessa igreja. Beleza, você tem boas obras, você tem perseverado, você tem trabalhado arduamente, mas você não ama, não serve de nada isso aí para mim. Nós precisamos retornar ao primeiro amor, irmãos. Aquela igreja, ela havia perdido o amor que ela tinha no início. Ela havia perdido, talvez, aquele fogo, aquele ardor dos primeiros dias. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi de pessoas mais velhas que diziam: isso aí é coisa de adolescente. Isso aí, porque quando eu tinha a sua idade eu também era assim. Porque quando eu tinha a sua idade eu também orava em línguas, mas nem é tão importante. Porque não precisa gritar, Deus não é surdo. Porque isso é fanatismo. Irmãos, isso é pecado. Sair do primeiro amor é um pecado, irmãos. Não existe outro amor senão esse. Jesus Cristo, Ele está dizendo que se nós não voltarmos ao primeiro amor, Ele irá destituir este candelabro, Ele irá tirar esta igreja. Não existe outro amor senão o primeiro, irmãos. E talvez quando nós olhamos para esse texto, nós pensamos apenas no amor a Deus, mas não é isso que Jesus está falando para essa igreja. Ele está falando sim sobre o amor a Deus, mas Ele também está falando sobre o amor pelos nossos irmãos, o amor pela comunidade da fé. E amar a Deus e amar os nossos irmãos está totalmente interligado uma coisa na outra, irmãos. O resumo da lei de Moisés é amar a Deus e amar o próximo como a mim mesmo. A palavra de Deus, ela nos diz que nós não podemos amar a Deus verdadeiramente se nós não amarmos os seus filhos, se nós não amarmos os nossos irmãos. Jesus, Ele diz em Mateus 5, 43 ao 48, se eu não me engano, que se nós amamos somente aqueles que nós gostamos, nós não temos mudança nenhuma, diferença nenhuma com os pagãos. Irmãos, amar a Deus e amar o próximo está inteiramente ligado uma coisa na outra. Amar a Deus é uma resposta profunda que eu dou ao seu amor demonstrado em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia nos diz
que Deus, Ele comprova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós quando ainda éramos os seus inimigos. Irmãos, eu e você vivíamos uma vida de pecado, vivíamos uma vida de escravidão. Talvez aí a gente pode imaginar várias áreas, na pornografia, na drogadição, enfim, não importa a área, irmãos. Nós estávamos longe de Deus, o nosso pecado causou inimizade entre nós e Deus comprovou o seu amor por nós, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido em nosso lugar, ter tomado toda a culpa que estava conosco, e tê-la depositado por completo no madeiro. Aleluia, irmãos. Jesus morreu por nós. Isso não mexe mais no nosso interior, irmãos. Nós precisamos nos preocupar. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que Deus não apenas ama, mas Deus, Ele é amor em sua essência, irmãos. A Bíblia nos diz que Deus é amor, que o fruto do Espírito é o amor. E nós precisamos entender, irmãos, que a natureza de Deus é o amor, que a essência de Deus é o amor, porque Deus, Ele é o amor. Por isso, se eu não amo meu irmão, eu não conheço a Deus. Conhecer mais a Deus resulta em eu amar cada vez mais e verdadeiramente o meu irmão. Amar a Deus, irmãos, é render a Ele todo o devido respeito, toda a honra, toda a adoração, todo o louvor. É reconhecer a sua grandeza, é reconhecer a sua glória. Hoje a gente falou muito sobre Pai, que Deus é nosso Pai, é verdade, mas nós também somos escravos de Cristo. Nós fomos comprados por um alto preço de sangue, e amar a Deus também é obedecer os seus mandamentos, irmãos. Ele diz isso em João 15. Amar a Deus é o desejo de estar perto de Deus e ter comunhão com Ele. Amar a Deus é nos encontrarmos com Ele em sua palavra, é nos encontrarmos com Ele em nosso quarto orando. Amar a Deus é sairmos de nossas casas com o único propósito de nos reunir como igreja, de me reunir com o meu irmão para falar com o meu Pai. Amar a Deus é uma relação de uma criança e o seu pai, uma relação de recorrência e dependência. Na mentalidade hebraica, irmãos, amar a Deus é uma devoção absoluta e integral. É amar a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas intenções, com as nossas paixões, com os nossos desejos. É amar a Deus muito mais do que todas e quaisquer outras coisas. E agora, irmãos, quanto mais eu amo a Deus, automaticamente eu amo mais o meu irmão. Isso está totalmente ligado, irmãos. É impossível, irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Leia as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João. É impossível eu dizer que amo a Deus se eu odeio o meu irmão. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Quantas vezes nós entramos na igreja e olhamos para o irmão e ficamos: nem quero passar perto desse, aquele lá, fique longe de mim. Irmãos, isto só nota que ou nós não conhecemos a Deus de verdade, ou as coisas desse mundo têm tirado os nossos olhos de Jesus Cristo, que é o amor que encarnou e habitou no meio de nós. Irmãos, nós temos uma missão nesse mundo, que é fazer discípulos de todas as nações. E Jesus Cristo, Ele disse que todos saberiam que nós somos discípulos se nós amássemos uns aos outros. Jesus Cristo, Ele não falou: vocês serão discípulos se vocês irem na casa de uma pessoa e ler um livro explicando a minha palavra.
Jesus Cristo não disse que o mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês se reunirem no templo, na casa de Deus, no domingo à noite. Jesus Cristo, Ele não disse: vocês serão os meus discípulos quando vocês praticarem boas ações, quando vocês trabalharem arduamente, quando vocês perseverarem em meio à perseguição. Não! Jesus Cristo disse que nós seríamos os seus discípulos e reconhecidos por tal fato, irmãos, por tal título, se nós amássemos uns aos outros. Irmãos, Paulo ele nos diz em 1 Coríntios 13, a gente fala e recita como algo bonito, mas irmãos, Paulo ele diz para os coríntios: os dons vão cessar. Eu posso orar em línguas, eu posso profetizar, eu posso dar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tenho amor, de nada vale. Legal, igreja de Éfeso, você trabalha arduamente, você vai contra os falsos mestres, os falsos ensinos, você está sendo perseguido e você tem perseverado, mas para mim isso não vale de nada, porque você não tem amor. O amor é um verbo, irmãos. O amor é uma ação. Se eu não amo, eu não conheço a Deus. Porque Deus ele é o amor. Deus ele é amor, irmãos. Ele veio, o amor, ele veio. O amor ele habitou entre nós. O amor nos ensinou o que é amar, porque a Bíblia nos diz que não há amor maior do que dar a sua vida pelos seus irmãos. O amor ele nos ensinou a amar, porque 1 João também diz que nisto consiste o amor, que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O amor ele é uma ação, é eu me entregar totalmente a Deus e totalmente ao meu irmão. Por isso que a gente vê que na igreja primitiva não havia falta alguma. Alguém está passando necessidade, alguém está passando por algum problema, a gente ama você, a gente vai suprir as suas faltas. Por isso, irmãos, se você veio nesse culto hoje, mas você não ama estar aqui, não ama Deus, não ama os seus irmãos, esse culto não serviu de nada, irmãos. Se eu ou qualquer outro pregador subirmos aqui e não amarmos a Deus, se amarmos os nossos irmãos, essa pregação não vale de nada. Pode ser um bom teatro. Por isso, irmãos, se os irmãos do louvor, os irmãos do diaconato, os irmãos do berçário, as mídias aqui da igreja, qualquer um de nós viermos aqui sem amor, não vale de nada. Não vale de nada, irmãos. Não tem importância alguma. Chegará um dia, irmãos, que tudo vai cessar. Dons, profecias, palavras, ministérios, cargos, títulos. Mas uma coisa vai permanecer para todo sempre, é o amor. E nós habitaremos com amor para todo sempre. E nós estaremos debaixo de uma comunidade de fé, amando uns aos outros para todo sempre. Essa é a promessa de Deus para nós, irmãos. Você abandonou o primeiro amor. Beleza, Eduardo, eu não amo. Estou aqui hoje no culto, só por estar. Não amo a Deus, não amo os meus irmãos. Tem alguns que eu nem quero ver, nem gosto que tu pregue. Mas Jesus, Ele tem uma solução para nós hoje, igreja. Amém? E Ele diz ainda, no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste. Se arrependa e volte às obras que praticavas no princípio. Irmãos, esse verbo aqui, lembrar, lembra-te, ele é um verbo no presente, irmãos. Ele significa um processo de reflexão contínua. Perdão, irmãos. Um verbo é um processo de reflexão contínua, irmãos,
que nós precisamos memorar e trazer à nossa memória continuamente, não é? Hoje eu não amo, eu amava antigamente, vou voltar a amar, e amanhã eu já parei de amar de novo. Não, é um processo de reflexão contínua. Cara, mas tal tempo eu amava mais, meus irmãos, tal tempo eu orava bem mais do que eu oro hoje. Deus até me usou em tal época, eu até batalhava contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres em tal tempo, mas hoje esse negócio de igreja hoje não é bem assim. Irmãos, é nós lembrarmos, é um processo de reflexão contínua que nós devemos fazer. E aqui, irmãos, existe um importante conceito bíblico, que não é apenas relembrar o passado, mas é nós agirmos sobre as lembranças que nós temos e retornar a nossa caminhada que nós tínhamos anteriormente de retidão para com Deus. Em outras palavras, se eu amava mais a Deus e aos irmãos outrora do que hoje, eu preciso lembrar desta época e voltar nesta época e viver como eu vivia antigamente. Amém? É isso, irmãos. Esse conceito está em Isaías, Miqueias, Romanos, enfim, irmãos. Relembrarmos, lembra-te, ó Israel, lembra-te, ó Jacó. É para nós relembrarmos a vida que nós tínhamos com Deus e voltarmos nela com a retidão que nós tínhamos antigamente. Amém? É trazer à nossa mente a gravidade do nosso pecado, o quão longe nós caímos, irmãos. E agora, a única resposta que nós podemos dar a essa lembrança, irmãos, é o arrependimento. Jesus lhe fala: lembra-te, tem este processo de reflexão, e agora se arrependa. Beleza, você deixou de amar, você caiu do primeiro amor, agora volta naquele tempo em que você amava Deus e amava os seus irmãos, e se arrependa. Irmãos, nós já sabemos, arrependimento significa metanous, que significa uma mudança completa em meu ser. É uma transformação de mentalidade, uma transformação de sentimentos, de pensamentos, de emoções, de conduta de vida. É uma transformação por completo, mas aqui nós vemos que não é uma transformação para algo novo. Jesus ele fala: se arrependa e volta a fazer o que você fazia no começo. Não é apenas transformar para algo novo, mas é transformar para aquilo que vocês já faziam. Você já amou a Deus mais do que hoje. Eu e você, irmãos, já amamos mais os nossos irmãos do que hoje. E Jesus Cristo ele está nos dizendo, viu? Se lembra desse tempo, volta lá, se arrepende e tenha a mesma vida de retidão que você tinha outrora para comigo, para com a igreja. Amém, irmãos? Nós precisamos voltar às obras que nós praticávamos no princípio. E provavelmente, irmãos, estas obras, elas são os atos de amor que aquela igreja ela tinha uns para com os outros. Eram as boas ações que aquela igreja tinha uns para com os outros, e por consequência também para com Deus. O que é necessário então, irmãos, é que nós venhamos a retornar às relações que nós tínhamos quando amávamos os nossos irmãos, quando amávamos a Deus. A batalha, irmãos, da igreja de Éfeso, ela foi insuficiente quando ela não foi acompanhada de amor, porque sem amor nada vale, nada vale. A crença correta sem a prática correta resulta em uma religião falsa, e os efésios estavam vivendo assim, irmãos. E quando nós seguimos, a perícope nos diz no versículo 5: se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar.
Lembre, irmãos, Ele tem a igreja na sua mão. Ele governa, Ele domina. Se hoje a igreja, ela está aqui em sua mão, Ele pode tirá-la. Se hoje a igreja está exposta, amanhã mesmo Ele pode escondê-la, Ele pode tirá-la. A consequência de não nos arrependermos, ou da igreja não se arrepender, é enfrentar Jesus Cristo como juiz, é enfrentar aquele que tem os olhos como chamas de fogo e a espada afiada de 2 gumes. E irmãos, Ele não virá apenas na segunda vinda. Sim, irmãos, a sua vinda gloriosa será única, mas aqui está falando que Ele virá num futuro próximo retirar o testemunho que essa igreja tinha. Eles iriam perder o seu testemunho, eles iriam ser tratados como apóstatas, homens que abandonaram a fé em Jesus Cristo. Porque, irmãos, eu não vos escrevo outro mandamento senão esse, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Eles iriam negar a fé em Cristo, porque, irmãos, a fé em Cristo, ela resulta na prática correta, e a prática correta é amar o outro como Cristo nos amou. Mas a carta continua, e Jesus ele diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aos vencedores, irmãos, João, em sua primeira carta, se eu não me engano, ele nos diz de que quem é aquele que vence o mundo? É aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, a nossa vitória, ela está somente e unicamente na vitória que Cristo teve por meio da cruz. Nós não batalhamos com os nossos braços, nós não guerreamos com os nossos esforços, mas nós vencemos por meio daquele que venceu o mundo, por meio da fé nesse, irmãos. Mas aqui também nós vemos que os vencedores são aqueles que vencem a falta do primeiro amor. Aquele que vencer, irmãos, ele poderá comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquilo que Adão e Eva não tiveram no jardim por causa do pecado, os fiéis, aqueles que amam os filhos de Deus, irão receber e participar desta bênção que Deus prometeu, irmãos. Amém? Nós iremos voltar ao jardim e nós teremos acesso à árvore da vida. Na literatura apocalíptica judaica, nós vemos que a árvore, ela significa a vida eterna dada por Deus ao seu povo. Em outras palavras, irmãos, nós iremos viver com Deus para sempre. Nós iremos viver neste paraíso de amor, onde os dons irão ter cessado, onde as profecias irão ter cessado, as línguas cessarão, os títulos, os ministérios, mas aquilo que prevalecerá é o amor. Nós estaremos nesse lugar para sempre, irmãos. E ainda, e aqui eu finalizo, irmãos, o Novo Testamento, e muitas vezes ele traz o termo cruz, retratado como árvore ou como madeiro. E o templo, irmãos, de Artemis, ele foi um templo construído todo de mármore, mas o santuário da deusa Artemis, ele era com uma madeira escura. Em outras palavras, os efésios, antigamente eles consideravam a árvore de Artemis o centro da vida divina e o intermediário entre essa vida e a natureza humana. Porém agora, os efésios aprendem que a vida eterna no paraíso de Deus é sua por meio da cruz, por meio daquele que morreu e ressuscitou. Amém, irmãos?